em algo sobrenatural para a sua vida e para a minha vida nessa noite, amém? E a primeira coisa que eu quero falar para você, algo que o Espírito Santo ministrou meu coração. Como que nós, filhos, que fomos tão amados, que anunciamos essa graça, como que nós enxergamos Deus na situação que nós estamos vivendo? A situação muda a nossa forma de olhar para Deus? A circunstância muda, faz a gente pensar que Deus não é tão gracioso assim, tão amoroso assim? Será que o nosso olhar para Deus é o olhar de quem recebeu amor e graça, que era órfão, como nós ouvimos aqui, e que agora tem um pai? Será que nós temos desfrutado desse pai, independente da circunstância, da situação que a gente está vivendo? Independente da luta, da dificuldade, da falta, do ter ou não ter, da enfermidade. Será que a gente continua olhando para Deus como Todo-Poderoso, o Pai que nos amou, aquele que é o Senhor e nele não há falta, como aquele que é o nosso esconderijo, que nos guarda, que nos protege? Ou a circunstância muda a nossa forma de olhar, a nossa forma de agir? E as pessoas que estão junto de nós, elas mudam como a gente mudou? Ou elas continuam olhando para Deus da mesma forma? Ou a gente está passando para as pessoas que Deus é esse Deus Todo-Poderoso, e a gente não está conseguindo ver esse Deus Todo-Poderoso? Eu estava meditando na palavra de Ruth hoje. Ruth, no capítulo 1 de Ruth, fala, Ruth era nora de Noemi, que é o sogro, por uma situação que estava acontecendo, né, muita fome, uma situação difícil naquela época. Ele pegou a sua família e foi para Moabe. Ele saiu de Belém e foi para Moabe. E a gente não vê que Deus deu essa direção para ele. A gente não vê Elimeleque buscando a Deus para saber se era para sair de lá e ir para outro lugar. Mas ele foi com a sua família. E quando ele chega nesse outro lugar, passam-se os anos, eles têm filhos, né? Os filhos vão com eles. E o marido morre. E Noemi fica com os 2 filhos que acabam se casando com mulheres daquele lugar. E passam-se os anos e os 2 filhos dela morrem também. Então Noemi estava numa situação difícil, foi para uma outra cidade, o marido morre, os filhos morrem, né? É aquela coisa assim, não basta acontecer só uma desgraça, tem que acontecer muitas, né? Quem já não passou isso, fala, meu Deus, já não aconteceu isso, ainda tem que acontecer mais isso e mais isso. E Noemi ficou com as 2 noras. E ela decidiu voltar, porque ela ouviu que Deus, no versículo, põe aí para mim, capítulo 1 de Ruth, no versículo 6. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Ela viu que ela saiu daquele lugar, mas Deus continuou cuidando do seu povo lá. Eles saíram de lá e foram buscar em outro lugar, mas Deus continuou cuidando do povo. Muitas vezes a gente olha para uma circunstância e a gente resolve tomar uma decisão, mudar tudo,
sem a direção de Deus, e depois a gente olha e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Quem ficou lá continuou sendo cuidado por Deus. Mas ela foi para um outro lugar, e agora ela estava voltando, decidiu então voltar com as suas 2 noras. E no meio do caminho ela fala para elas, olha, a situação está difícil mesmo, eu acho melhor vocês irem para suas famílias, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Então vocês vão para a casa das suas mães, né? Voltem para lá que eu vou embora. E a gente vê, né? Continua para mim, por favor. Versículo 6. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho... Pode continuar. Noemi disse às noras, voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Versículo 9. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar. Então tinha alguma coisa na vida de Noemi que as suas noras gostavam, viam alguma coisa de diferente, que elas não queriam ir embora. Versículo 10. E disseram, não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Versículo 11. Mas Noemi respondeu, voltem minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? 12. Voltem para casa, porque já estou velha para casar de novo, pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite, chegasse a ter filhos. 13. Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não. Minhas filhas, claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Olha o que Noemi está falando para suas noras. Deus está contra mim. Tudo que aconteceu comigo é porque Deus está contra mim. Ele está punindo de alguma forma. Isso não pode ser bênção de Deus, bondade de Deus, graça de Deus. Deus está me punindo. Por isso vocês também estão sofrendo. Versículo 14. Aí elas começaram a chorar alto, então Orfa se despediu da sogra e foi embora. Mas Ruth ficou. Versículo 15. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. 16. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for eu irei, e onde morar eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. É aí que eu quero te perguntar. Noemi, para ela, Deus estava punindo, ela estava sofrendo. E para ela, o sofrimento era Deus que tinha dado. Mas os olhos de Ruth, não foi esse o olhar que ela viu. Não foi isso que Noemi ensinou para ela. E Ruth não se deixou levar pela dor da sua sogra. Ela também era viúva. Ela também tinha perdido o marido. E Ruth não falou, é verdade, Deus está punindo mesmo. Ruth era moabita. O que ela conheceu de Deus, ela conheceu através de Noemi, porque Deus não era o Deus daquele povo. Aquele povo tinha outros deuses. Mas aquilo que ela aprendeu com Noemi, fez ela desejar fazer parte de tudo aquilo. Ela falou, meu Deus, tem alguma coisa aí, esse Deus é além disso. Noemi está se movendo pela dor, pela circunstância, pelo sofrimento. Mas esse não é o Deus que eu conheci através dela. E eu quero continuar conhecendo. E é aí que eu quero falar para você. A circunstância mudou a sua forma de olhar para Deus.
Noemi, se você for continuar lendo o texto, chega uma hora que ela fala: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga, porque o Todo-Poderoso, Ele está me punindo. Ela continua falando dessa forma. A circunstância, a dor, a luta, a guerra que ela viveu, mudou completamente a sua forma de enxergar. E Deus, na sua infinita graça, usa a vida de Ruth para mostrar para ela a graça de Deus, para mostrar para ela que Deus não estava punindo, que aquilo era uma circunstância que aconteceu, mas que Deus continuava sendo Deus. Deus continua sendo Deus na minha vida, na sua vida, independente se você perdeu alguém, independente se você está sem emprego, independente do que for, Deus não muda, e a palavra dele também não. E a gente precisa olhar e ver, será que as circunstâncias têm mudado o meu olhar para Deus? Porque Deus não muda. Deus não muda. Ele permite que as circunstâncias aconteçam na nossa vida. E tem ensinamento nisso. Ele está nos ensinando alguma coisa. A gente precisa aprender alguma coisa na caminhada. E a gente continua vendo no capítulo 2. Quando elas chegam na cidade, que elas voltaram para Belém. Lá havia um parente rico de Noemi, que se chamava Boaz. E Ruth decide então que ela tinha que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parada. Minha sogra está dessa forma. E agora? Eu estou num lugar estranho, num povo que eu não conheço, mas eu disse que esse povo agora é o meu povo. Então eu vou fazer alguma coisa. E ela decidiu sair para pegar espigas numa plantação. E ela foi exatamente na plantação que era de Boaz. Coloca para mim capítulo 2, versículo 5. E quando ela estava lá colhendo as espigas, Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim está trabalhando desde cedo até agora. Só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba água que os empregados tirarem para beber. E aí a gente vai vendo a graça de Deus se manifestando sobre a vida de Ruth. Ruth chega lá, aquele homem nem conhece, mas chama a atenção dele, ela lá, pegando as espigas. Ele pergunta quem ela é e ele fala: olha, você não precisa ir para nenhum outro lugar, vem aqui todos os dias, enquanto estiver na colheita, pegue as espigas, ninguém vai mexer com você. Se você quiser, você vai vendo o cuidado de Deus com a vida de Ruth. Você vai vendo a graça de Deus se manifestando na vida dela. Versículo 10. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou estrangeira. Por quê? Por que o Senhor olhou para nós, que não tínhamos nada para oferecer para Ele? Por que Ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós, sendo que nós não merecíamos? E a palavra fala que nós éramos inimigos, e Ele nos fez filhos. Por que Ele olhou, Ele reparou, Ele olhou para nós e Ele continua olhando e reparando na sua vida, nas situações que você está vivendo. Ele continua olhando para você, cuidando de você, em detalhes que você nem está vendo, que você nem está percebendo.
Sabe por quê? A circunstância faz a gente não olhar para as coisas pequenas que vão acontecendo enquanto você está caminhando. Você não vai olhando para aquilo que Deus está fazendo, porque o problema é tão grande. E ele fica maior ainda quando a gente fica olhando para ele, a circunstância fica tão maior ainda, que a gente não vê saída, para que lado que eu vou, para onde eu vou, que a gente não vê Deus trabalhando nisso. A gente não vê o socorro que Ele vai dando em cada dia. A gente não vai vendo o suprimento que Ele vai trazendo na nossa vida no dia a dia. A gente se perde nisso. Mas Ruth falou, mas por que você olhou para mim? Por que você está sendo tão bom comigo? Eu sou estrangeira. Eu nem sou do seu povo. Deus é esse Deus e Ele não mudou, Ele continua sendo esse Deus. Porque nós também não éramos do povo dEle. Nós também não éramos, nós éramos gentios. Mas Ele nos trouxe para perto, nos adotou, como nós louvamos aqui, nós éramos órfãos. Mas nós estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, para onde você está olhando, para a circunstância, e a circunstância que você está olhando, está mudando a visão de quem está do seu lado, ou a pessoa que está do seu lado, continua vendo Deus que você não vê mais, ou a pessoa para quem você pregou, para quem você apresentou Jesus, para quem você mostrou a graça, continua vendo esse Deus de graça, de poder, que você não está vendo mais. Será que a gente continua vendo? Enxergando? E eu não estou falando enxergando simplesmente humanamente, mas enxergando mesmo. Quem é esse Deus que a gente ouve todos os domingos, todas as quartas, todos os dias que a gente lê na palavra? A gente continua enxergando esse Deus todo-poderoso, esse Pai maravilhoso, esse Cristo que a gente precisa levantar. Não dá para levantar Cristo se a gente já não olha mais para Ele, achando que Ele é aquele que é todo-poderoso. Como é que se levanta Cristo se eu estiver amargurada como aquela mulher estava? Noemi não conseguia mais, mas ela já tinha levantado Cristo. Ela já tinha apresentado. E Ruth continuou olhando. Agora era a hora de Ruth mostrar para Noemi que Deus não tinha mudado. Agora era a hora de Ruth mostrar para Noemi quem era o Deus que ela tinha apresentado para ela. Às vezes a gente está andando com pessoas, ou a gente não está vendo mais esse Deus, e alguém precisa mostrar para a gente que Deus continua sendo aquele que a gente conheceu. E a gente não pode achar que a gente é bom porque sabe mais, que a gente é bom porque a gente conhece muito. Às vezes aquele que acabou de chegar, que conheceu agora, é Ele que vai mostrar para você Cristo levantado. É Ele que vai mostrar para você, e você precisa olhar para Ele. Olhar e falar, é isso aí, é esse Cristo aí. Eu vou retomar minha caminhada andando com esse Cristo aí. Querido, se eu estou falando isso para você hoje, é porque o Espírito Santo de Deus é aquele que está ministrando o seu coração hoje. É aquele que vai restaurar a sua vida. É aquele que vai trazer um renovo na vida daqueles que já não estão conseguindo mais enxergar Cristo vivo. O Cristo que continua fluindo, a água viva. Se você não consegue mais fluir dessa água, hoje Ele está tirando tudo aquilo que estava tampando as fontes aí dentro de você. Ele está abrindo essas fontes, e essa água vai jorrar de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. E você vai continuar, você não vai parar.
Agora, aquele era o momento que Noemi estava prostrada, mas tinha alguém que estava caminhando, que estava indo lá pegar as espigas. Era alguém que ia trazer comida para ela, que ia cuidar dela para ela ser renovada de novo. Às vezes a gente julga alguém que parou, que está cansado, que está decepcionado. Mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é ir pegar as espigas, é ir fazer o pão, é trazer para que ele seja renovado, para que ele possa acordar e falar: não é verdade que Deus está te punindo. Deus continua sendo Deus de graça. Deus continua sendo Deus bondoso. Ele continua sendo o mesmo. Em nome de Jesus. Versículo 11. Boaz respondeu: eu ouvi falar tudo que você fez. Tudo que ela tinha feito já tinha chegado até os ouvidos dele. Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece, Ele sabe quem é você, tudo que você já fez. Ele sabe tudo. Ele não se esquece. Versículo 12. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Olha que tremendo. Ela foi procurar esse Deus, essa proteção. Ela falou: eu quero entrar nesse esconderijo, eu quero ficar aí, porque aí eu sei que eu vou ser protegida. Não saia debaixo da proteção dele, continua nele, continua no esconderijo. Ele é a proteção e é ele que vai te recompensar, é ele que recompensa. Ruth não estava esperando recompensa de Noemi, ela estava esperando a recompensa do Deus de Noemi. E às vezes a gente espera a recompensa dos homens. Se a gente espera dos homens, é porque a gente não quer a recompensa que vem de Deus. Porque se o homem nos recompensar, por que Deus vai recompensar? A gente já recebeu a recompensa. Mas aqui nós vemos uma palavra sendo liberada sobre a vida de Ruth. Versículo 13. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo bom para mim, o Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Ela sabia o lugar dela, ela sabia, assim como nós sabemos, nós não merecíamos nada, mas Ele nos deu, Ele derramou sobre a nossa vida abundantemente. Versículo 14. Da hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela se sentou ao lado dele. Você vê que Deus prepara tudo. Tinha uma mesa preparada. Ela foi lá para pegar comida e ela comeu da mesa dele. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Deus tem abundância para a nossa vida. Deus tem abundância, prosperidade para a sua vida, que ainda vai sobrar, como sobrou na vida dela aqui. Não porque ela merecia, mas porque Deus é Deus. Versículo 15. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Versículo 16. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. 17. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e esses pesaram quase 25 quilos. Olha só o que Deus faz. Eles ainda deixavam espigas para que ela pegasse. Segundo os historiadores, os estudiosos, eles dizem que o tanto de espiga que ela pegou
uma pessoa levaria quase um mês para pegar. Nós vemos Deus acelerando na vida dela. E ela pegou num dia, ela pegou numa tarde, aquilo que ia levar um mês para pegar. E essa palavra está sobre a sua vida. Esse é o Deus que está sobre a sua vida, que vai acelerar as coisas na tua vida. Que você acha que não vai dar tempo, vai demorar muito. Não vai, se você continuar crendo nesse Deus. Olha as experiências que Ruth estava tendo. Olha o que ela estava vivendo com Deus. Querido, não deixa Deus ficar velho dentro de você. Não permita. Não permita. Sabe, quando a gente vai para Jesus, que a gente é adolescente, que é jovem, a gente tem ânimo, a gente fala, a gente faz. E depois o tempo vai passando, e a gente vai se acostumando com as coisas. E não é só na idade não, porque às vezes você chegou, faz 1 ano, 2, 3, e agora você já está acostumado com Deus. Você já está acostumado que Deus faz, que todo mundo fala, que Deus faz. Mas o que você já experimentou desse Deus que faz? Porque às vezes a gente fala de coisas que a gente nem experimentou, que a gente nem viveu. Porque alguém falou, porque a palavra diz isso, mas na hora da luta, se eu não experimentei, na hora da luta, eu vou ficar como Noemi. Deus é poderoso, mas eu tive que sair da minha terra, porque estava seca, porque eu achei que Deus não ia cuidar de mim, eu tive que ir embora para outro lugar. Deus é poderoso, mas o meu marido morreu, meus filhos morreram, e agora eu tenho que voltar de novo para a minha terra, porque lá Deus continuou abençoando. Parece que aonde eu fui Deus não abençoa, porque Deus não me abençoa. Porque para os outros Deus faz, para mim Ele não fez. Você vê como é fácil a gente esquecer quem Deus é? Se a gente não beber dessa fonte todo dia, se a gente não sentar e não meditar na palavra todo dia, se a gente não falar com Deus todo dia, se a gente não tiver relacionamento, se a gente não falar com alguém, se a gente não falar, Deus faz porque aconteceu na minha vida, porque eu estou experimentando, eu estou desfrutando desse Deus, é fácil a gente ficar amargurado, angustiado, achando que Deus não faz não, porque eu olho para a circunstância, ela está igual, porque o mar abriu para aquele povo, mas para mim o mar não abre. Queridos, ainda que o mar não abra, Deus é Deus que pode te fazer andar sobre as águas, Ele não muda. E se o mar não abriu, se você não conseguir andar sobre as águas, Deus vai estar junto de você no lugar que você está. Mas nós precisamos aprender a conhecer esse Deus. Nós precisamos saber quem é Ele. E sabe quem foi Boaz na vida de Ruth? Um resgatador. Foi aquele que veio para resgatar a vida dela, que veio para casar com ela, que veio para fazer dela uma mulher realmente daquele povo. E nós já encontramos o nosso resgatador. Cristo é o nosso resgatador, é aquele que é o nosso noivo, que está esperando e um dia vai vir buscar para casar com a gente. Nós somos comprometidos com esse Cristo poderoso. Ele vai derramar sobre a sua vida todos os dias a abundância daquilo que Ele prometeu. Porque Ele já fez na cruz do Calvário. Ele já deixou lá tudo que você precisa. Vai até Ele. Vai até Ele. Ele já desceu até nós. Ele veio até nós, Ele continua no mesmo lugar. Quem precisa chegar nele e falar: Deus, me renova hoje. Deus, me renova hoje. Porque a gente vê Noemi aqui falando, ela estava falando daquilo que ela estava cheia, ela estava falando: Deus, o Senhor está me punindo.
Ela estava sendo sincera. Ela estava falando aquilo que ela estava sentindo. E às vezes a gente não tem coragem nem de falar para Deus aquilo que a gente está sentindo. Não, está tudo bem. Sendo que não está tudo bem. Deus, é o seguinte. Eu estou achando que isso que está acontecendo. Fala para Ele. Ele quer ouvir. Ele se importa em ouvir aquilo que você pensa, aquilo que você sente, para que Ele possa mostrar para você como é de verdade. Queridos, essa palavra falou tão profundamente no meu coração. Sabe por quê? Porque teve dias que eu precisei desse renovo. Porque teve dias que eu me senti abatida assim. Mas o Espírito Santo de Deus é novo todo dia. Ele é novo todo dia. Ele tem renovo para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias Ele tem abundância. Abundância de tudo na sua vida. É muito mais do que ter coisas. É muito mais do que isso. O amor de Deus. Esse amor, essa graça que nos dá essa vida, que Ele diz que é abundante. A gente precisa tirar o pé da praia, de ficar só na pontinha, sabe? E deixar as ondinhas vir só no pé. Entra na dependência dEle, vai depender dEle. Ruth não sabia o que ia acontecer, mas ela levantou cedo, ela passou o dia inteiro vivendo o sobrenatural de Deus. Ela não ficou lá deitada junto com a sogra dela, ela se levantou cedo e foi trabalhar, foi pegar as espigas, foi debulhar, foi levar para casa e falar: olha, está aqui, tem suprimento, olha, esse é Deus, esse é o Deus que eu conheci, é o Deus que supre, esse é o Deus que está na minha vida e na sua vida, esse é o nosso Deus, amém? Amém? Se tinha alguém que sabia muito bem sobre isso, era Paulo, o apóstolo Paulo. Tanto que ele fala: eu posso passar pela necessidade, eu posso ter abundância, eu posso passar por toda e qualquer situação, porque Ele me fortalece, porque a força não é minha. Tem dias que a gente não tem força não, mas a força dEle nos levanta, e a gente precisa ter coragem de falar: me pega pela mão hoje, me leva, eu dependo de Ti, eu preciso andar contigo, me ensina. Isso é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, amém? Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Tem um Deus que é real, o Deus que você anuncia, o Deus que você anuncia para as pessoas, é real para você. Não é só para ser para as pessoas que você anuncia. Não é só para você falar para elas. Tem um Deus que te ama. É para você desfrutar do amor desse Deus. É para você desfrutar de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem. E falar: Ele tem para você porque Ele está fazendo em mim. Fica de pé. Nós vamos orar. Se você precisa de renovo hoje, fala para Deus. Fala para o Pai. Fala para o teu Pai que te adotou. Abre o seu coração. Fala para Ele: Pai, tem coisas na minha vida que eu preciso hoje que o Senhor me ajude a passar por elas. Não deixa as circunstâncias mudar o meu olhar. Renova os meus olhos hoje. Me faz enxergar. Fecha os teus olhos e começa a falar para Ele: abre os meus olhos para enxergar o Senhor como o Senhor é. Não deixa que as circunstâncias embace os meus olhos. Não permita que as circunstâncias
me roube de saber quem o Senhor é. Me ajuda a continuar anunciando quem o Senhor é, mas crendo nesse Deus que eu estou anunciando. Porque muitas vezes o Deus que eu estou falando para alguém não é o Deus que eu estou acreditando. Fala para Ele agora. Fala: cura o meu coração, cura a minha alma. Me ensina hoje. Mostra para mim como eu tenho que andar. Anda comigo. Deixa eu pegar na sua mão. Segura na minha mão hoje e me ajuda a andar. Cura a minha alma. Em nome de Jesus eu vejo. Em nome de Jesus eu vejo almas sendo liberadas aqui agora. Eu vejo cadeias quebradas em nome de Jesus. Eu vejo pessoas tendo seus olhos abertos em nome de Jesus, para enxergar o Deus de verdade. Não o Deus de palavras, mas o Deus que é. Em nome de Jesus, ainda que não aconteça como você quer, ainda que não aconteça do jeito que você planejou, saiba que os planos de Deus são maiores que os seus. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Os pensamentos dele são muito maiores. O que você está pensando é muito pequeno. O caminho que você está indo é muito curto. Aquilo que você planejou é pequeno demais. Por isso que ele não fez. Porque o que ele tem para você é o que ele planejou. O seu sonho é pequeno demais. Deus tem abundância. Deus tem abundância. Manifesta, Senhor. Derrama da tua unção sobre o teu povo hoje. Unção de ousadia, Deus. Ousadia para pedir, Senhor. Ousadia para crer, Senhor, na tua palavra. Ousadia para ir além, ó Pai. Em nome de Jesus, toda passividade da nossa vida seja quebrada hoje. Manifesta o seu poder nesse povo, na tua igreja, nos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe esse renovo hoje. Recebe esse renovo hoje. Fala para Deus: Deus, o que o Senhor sonhou para mim? É isso que eu quero viver. Eu abro mão do meu sonho para viver o seu. Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Eu abro mão de tudo que eu planejei para viver o que o Senhor planejou para mim. Então revela o que o Senhor planejou para mim, porque é isso que eu quero viver. Eu quero ir até onde o Senhor tem para me levar. Não me deixa parar no meio do caminho. Me ajuda a andar, me ajuda a chegar, me ajuda a viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Eu profetizo isso na tua vida, que você vai viver essa abundância. Eu profetizo que você vai viver aquilo que você nem pensou, porque sua mente é pequena demais e o que Deus tem é muito maior. Então se coloca nele. Se coloca nele e fala: Deus, pode me levar, que eu estou pronta para ir. Eu estou pronta para ir, ainda que eu não entenda. Não queira entender as coisas, simplesmente vai. Vai, se Deus está levando, vai. Eu não quero entender, eu quero viver. Diz para Ele: eu quero viver, Deus, ainda que eu não entenda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para nós. É isso que, se nós quisermos levantarmos cedo, trabalharmos o dia inteiro, com alegria no nosso coração, Deus vai fazendo. Deus vai derramando as espigas no caminho. Deus vai derramando na tua vida, vai te prosperando, vai acelerando e vai movendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.